Olá pessoal, eu sou Dorbeto Carvalho, ator e dramaturgo, atual presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com um grande profissional. Já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aí em outras ocasiões, mas ele tem assim conteúdo muito diversificado e atendeu ao nosso convite. José Antônio Cairal, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Prazer enorme estar com você. E obrigado por você estar sempre disposto a divulgar conhecimento. Bom, muito obrigado. Tenho um prazer estar com você novamente. Muito obrigado pelo convite. Carala, queria que você se apresentasse com os nossos internautas, tá bom? Fica à vontade aí, fala da sua trajetória. Ok. Olá, pessoal. Então eu sou consultor educador. Eu já estou nessa atividade desde 2001, né? Então nós vamos fazer o ano que vem 20 anos nessa atividade de consultoria e treinamento. Então essa atividade me traz uma vivência muito importante, porque nós tivemos nessa jornada, né, como nós chamamos, jornada de mestre e discípulo, né, que é uma jornada onde nós temos a oportunidade de passar o nosso conhecimento e trocar experiências com as pessoas e receber informações. Então isso é extremamente gratificante. Então nessa jornada de aprendizado é uma coisa que a gente procura compartilhar o máximo possível com as pessoas, né, para que de alguma forma a gente possa contribuir e ter uma missão digna nessa nossa atividade. Perfeito. Né? Eu acho assim formidável o que você falou, porque eu já trabalhei com pessoas que quando faziam algum curso e tudo mais, eles gostavam de deter o conhecimento e não passava. Para em determinados momentos, assim, olha, eu sei isso daqui, isso daqui, isso daqui, mais no sentido de se sentir superior. Né? E não, quando o conhecimento é bom assim, quando ele é passado. Isso mesmo. E aí a troca que existe fortalece os dois lados. Porque a pessoa às vezes ela fala, eu tenho esse conhecimento, eu tenho poder, né? Porque eu tenho um conhecimento que outras pessoas não têm, ou eu tenho um conhecimento a mais do que as pessoas têm. Então ele acha que ele tem um poder, mas o poder é você compartilhar esse conhecimento, né? Você fazer outras pessoas felizes, outras pessoas crescerem, se desenvolver, né? Então, na verdade, não tem por que a gente reter conhecimento, né? Exato. E quanto mais a gente transfere conhecimento, mais a gente vai agregando valor àquele conhecimento inicial primário. Certo. Né? Então e é outra muito que interessante. quanto mais a gente fala naquilo, né, revive aquele momento, mas a gente guarda também. Isso mesmo. Porque senão ao longo do tempo você vai perdendo muita coisa. Vai perdendo. A retenção, né, ela acontece justamente quando você põe em prática, né, o teu conhecimento. Quer você aplicando a teoria ou quer você transferindo conhecimento, né, trocando experiências. É o conceito da andragogia também, né, que Exato. a gente soma experiências, né. Então sempre quando você transfere algum conhecimento, o seu interlocutor acaba trazendo, agregando algum valor a ele, né? Então, pela própria experiência do seu interlocutor, então isso torna a dinâmica muito forte, né? Muito representativa, né? E muito complementar, né? Perfeito. Então essa complementariedade nos faz elevar profissionalmente, nos eleva como pessoa, como profissional, né? Então, ô Carala, o pessoal fica encantado com seus vídeos, né? E um deles que o pessoal sempre comenta é aquele lá dos gansos. Dos gansos, dos né? Gansos. Você podia falar ele aí, não? Do voo dos gansos selvagens. Isso. Né? Eles trazem uma experiência muito significativa para a gente, né? Uma vivência interessante, porque eles voam em formação V, né? Os gansos selvagens. Então, isso quer dizer o quê? E eles fazem eles revezam aquela posição de liderança, né? Então, o que está na ponta do V, eles há um revezamento também. Então, quando aquele ganso que está na frente tomando toda a pressão do vento,
Quando ele cansa, então o ganso que está numa segunda posição toma a posição dele, ele vai para uma formação atrás, no V, certo. né? Então é muito interessante porque mostra, se a gente for enxergar o lado da liderança, né? Hoje a liderança é situacional, então todas as pessoas têm que estar preparadas para assumir o comando, né, na liderança. Perfeito. Então, quando um ganso assume a frente, significa que ele, né, pegando para o mundo corporativo, o líder ele tem que estar preparado para assumir em determinado momento, dentro da competência dele, uma posição de liderança, né? E tem também nessa formação interessante que quando os gansos que vão atrás, né, ele sofre uma pressão menor do vento, né, na formação em V. E quando algum ganso sai da formação, percebe que voar junto, ele recebe uma pressão muito menor do vento. Então é muito mais produtivo voar junto do que voar sozinho, né? Então aí vem a questão do trabalho em equipe. Né? Quer dizer, quando você, em equipe, você está agregando. Agora, sozinho, você isolado, né, você não soma experiências, né? Então é uma questão importante. Outra coisa também, quando um ganso sai da formação, então outros gansos dois gansos saem e vão atrás dele, né? Ou para trazê-lo de volta ou para de alguma forma auxiliá-lo. Né? Então você vê que essa preocupação é o que? No mundo corporativo, aquela pessoa que precisa ter uma competência que precisa ser melhorada, então outras pessoas vão em socorro dela. Né? Não deixa sozinho, né? Falar, não, eu vou ficar isolado, eu estou bem, mas outro que se dane, né? Então, você vê que eles dão essa lição para nós, né? Que não podemos deixar ninguém na mão. Isso, porque o time, ele tem o lado mais fraco de um time, é o que vai dar dinâmica para o time, né? Então, por isso que nós temos que qualificar todos de uma certa forma, para que todos tenham o mesmo nível, para que todos, né, alavanquem suas carreiras, seus projetos juntos, né? Perfeito. Então são muitas. E até quando eles ficam cansados, os da frente grasnam, né? Exatamente, Há um grasnado de motivação, né? Vai em frente aí, vamos lá que você vai conseguir. Quer dizer, uma linguagem nossa, né? É o que o líder tem que fazer isso, né? Com a equipe. Isso. O líder é aquele que dá o exemplo, né? Quem disse, eu acho que se o líder te der um exemplo positivo de vigor, de garra, de força, as outras pessoas vão se espelhar nele e evoluir também, né? Por isso que o líder hoje nós temos que ser líderes de nós mesmos, né? Então esse é um ponto importante. Então a gente tem que sempre buscar ser líder primeiro da gente para depois querer ter a oportunidade de liderar outras pessoas. Primeiro, liderança... Nós mesmos, né? Comprarmos aquilo que a gente quer vender. Exatamente, né, eu tenho que ter consciência, né, daquilo que eu quero para os outros, tenho que ter aquela consciência que eu sei fazer, que eu tenho condições de fazer, que eu tenho competência para fazer antes de, né, cobrar de outras pessoas, né, esse mesmo desempenho, né. Que bacana. Então, e esses exemplos são bons, né? E para falar do mestre-discípulo, dessa metodologia, né, se torna mais fácil, né, para comparar com o mundo corporativo. Isso, Porque o mestre-discípulo, nós temos aquela... ora eu aprendo alguma coisa que eu não sei vamos pegar nós quando estamos em sala, né? Sim. Treinamento e tal. Então... Quantas vezes, quando a gente passa alguma informação, transfere alguma experiência, a gente recebe de volta uma experiência também com uma outra abordagem, né, com outro olhar? Sim, e como isso vem agregar, né? Então nós não podemos nos fechar para a todo momento a gente aprender, reciclar, né, se adaptar até algumas coisas que a gente precisa se adaptar, então está aberto sempre para isso, né? Então é o mestre que passa o conhecimento, mas está sempre também se reciclando com os discípulos. Ao mesmo tempo ele também é discípulo quando está aprendendo coisas novas, ou até não precisa ser coisa nova, a visão diferente. Visão diferente. O olhar diferente faz muito sentido, né? Porque às vezes você não pegou um lado que o seu interlocutor está enxergando que você não vê, e aquilo vem complementar muito, né, o teu conceito, a tua ideia, a tua teoria, né?
Então, por isso que a gente, hoje, cada vez mais, a gente precisa ficar muito aberto, né? Exato. Para mais receptivo, né? Muito receptivo, né? Certo. Porque tem pessoas que se fecham um pouco, né? Por essa questão de, como você falou no começo, que a pessoa, às vezes, tem um conhecimento e não quer compartilhar esse conhecimento por alguma razão, né? Mas esse é um equívoco de você achar que você guardando o conhecimento, você está se protegendo de alguma forma. Exato. Por quê? Porque o conhecimento compartilhado, ele fica mais volumoso, né? Aquele 1 mais 1 não é 2, é 3, 4, muitas Exatamente, vezes, né? Exatamente. Então, eu acho que isso hoje para nós, né, que estamos aí no mercado, no mundo corporativo, isso aí agrega muito valor, né? Quer dizer, toda vez que a gente, a nossa experiência, a gente vai em consultoria e treinamento, né? Então, em consultoria, quando você entra numa empresa, a empresa ela busca os teus serviços, né, de consultoria e tal, mas você tem que entrar sempre com aquele olhar de que você vai somar, né, esforços. Exatamente. Não chegar com aquela postura de falar, não, eu vim aqui para fazer grandes mudanças, e podemos até fazer grandes mudanças, mas de uma forma paulatina, de uma forma a gente se adaptar a uma realidade da empresa, né, se adaptar a aproveitar a experiência das pessoas, né, você vai complementar algum conhecimento adquirido, né, mas nunca com a soberba de achar que vamos parar tudo, vamos fazer a partir de agora dessa forma, porque isso não faz sentido, né? Então, sempre a gente somando, sempre com essa visão de somar, de agregar conhecimento, né? Agregar e aproveitar o conhecimento já instalado e adquirir e somar. E quando o líder vai com a equipe, é legal porque deixa de lado a vaidade e o orgulho, e é todo mundo igual lá, busca por aquele delivery, né, do projeto e tudo mais, é do todo. Né? Isso. Porque você vê, Kendi, às vezes existe uma demanda na própria empresa, né, que o líder ele não tem a capacidade, às vezes ele não tem a competência de um outro colaborador para gerenciar um projeto, por exemplo. Né? Então, aí que entra a liderança situacional. Ele pode falar, não, nesse projeto você é o líder e eu sou parte do time. Né? Então é aquele líder que aceita ser comandado por uma pessoa que tem uma competência maior do que ele naquele projeto, naquele conhecimento. Né? Então isso sim é a relação mestre-discípulo. Né? Naquele momento o líder é um discípulo e o seu colaborador é um mestre porque ele conhece mais, ele vai passar o conhecimento dele, né? Sim. Então isso é esse despojamento do líder, né? Faz muita diferença, né? E é muito importante porque às vezes é o seguinte, você tem que tratar do todo, às vezes com um técnico, que ele não tem, ele tem um conhecimento específico e é bom naquilo. Ele pode não ter faculdade, ele não pode ter pós-graduação, mas naquilo é bom. Isso. Então, não tem aquele, eu não aceito coisa de quem não tem. Não, você vai adquirir conhecimento aqui que vai te ajudar no todo. É verdade. E todo mundo ganha. É verdade, é verdade. A gente vê que tem pessoas que são práticas, né? Pessoas que têm. Porque hoje a parte relacional é muito forte, né? A parte da comunicação, do relacionamento. E tem pessoas que são mais técnicas. Sim. E ela não tem essa habilidade, essa facilidade da comunicação, né? E às vezes elas acabam ficando um pouco para trás, porque um colega, ele se comunica melhor, se relaciona melhor, né? Então ele acaba saindo à frente, mas o outro tem uma competência muito grande e ele fica mais quieto, porque ele não sabe se vender. Mais na retaguarda, né? Mais na retaguarda, né? né? Então, até isso a gente hoje observa muito, né? Quer dizer, não é valorizar, não comparar as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Nós não devemos nos comparar a ninguém, né? Exato. Nós somos pessoas singulares e também analisar as pessoas individualmente também, né? Não pré-julgar, não, porque aquele é mais quieto, outro é mais falador, né? Então aquele é melhor que não, né? Então, aproveitar extrair aquele conhecimento, que às vezes a pessoa é muito introvertida, né? Acontece muito isso, né? Até ontem aconteceu um caso, uma pessoa muito introvertida, que ela não sabia passar uma ideia, ela não sabia defender uma posição dela, ela tinha uma posição muito correta, né? Só que o outro tinha uma retórica melhor,
né? Então, duas pessoas lá conversando sobre determinado assunto, né? E um tinha uma retórica muito boa, muito forte, e o outro era mais introvertido, o outro muito extrovertido e tal. Então, mas a gente percebia que quem tinha conteúdo, né, era aquele que tinha um pouquinho mais de dificuldade de expor a ideia. Né? Okay. Então, por isso que a gente tem que ser assim, bem isento no julgamento. Né? Porque às vezes se ela escrevesse aquilo, dava um show. Não é, porque tem gente que não é tão assim na é bom para escrever, né? Exatamente. Então, por isso que a nossa arte é descobrir o potencial das pessoas, né? Independente do formato, independente da forma com que elas se expressam, com que elas se comunicam, né? A gente pode potencializar a comunicação delas, né? Mas procurar pegar a essência da pessoa, né? Independente da forma que ela se comunica e tal. Carol, quer dizer que se a gente colocar as pessoas nos lugares que elas gostam e se desenvolve melhor, tudo flui melhor, né? Tudo flui melhor. Eu acho que a paixão pelo que a gente faz, né? Eu acho que quando a gente conversa, você, a gente tem uma empatia muito grande, a gente tem uma vocação pelo que a gente faz, né? Exato. A gente gosta de fazer aquilo que a gente faz com amor, com desprendimento, né? Então isso faz muita diferença, né? Porque a gente faz algo que nos motiva, né? É verdade. Então a automotivação. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do nosso livro aí, Sem Crise, Transformando Tempos Difíceis em Oportunidades. O que você sentiu aí quando você foi convidado para o projeto aí? Olha, isso me deu um orgulho muito grande, né? O Kendi me deu uma oportunidade muito importante, fiquei muito envaidecido com isso. Então, eu pude relatar, né? Eu sou um dos 10 aqui autores. Então eu pude relatar nesse livro alguns cases de consultoria, de treinamento. Então eu contei, eu desenvolvi até agora, hoje eu troquei experiências com cerca de umas 30 mil pessoas em treinamento e em mais de 400 projetos de consultoria e treinamento. Então, essa vivência me trouxe um conhecimento, me trouxe experiências, né, de empresas, de momentos que eu vivenciei nas empresas, resultados que eu percebi, né, comportamento de empresários, de líderes, né, de colaboradores, clima organizacional, cultura, como tudo isso faz uma diferença enorme no resultado da empresa. Então eu pude relatar aqui talvez uns 10, 15 cases, né? E vai nos próximos aí também, né? Com o maior prazer. Isso é muito gratificante, porque eu acho que eu procuro mostrar aqui algumas situações que o empresário tem que pensar um pouquinho, refletir sobre aquele case para ver se ele não está cometendo algum equívoco na sua própria empresa, né? Então é uma forma, como o Kendi diz, né, da gente compartilhar o nosso conhecimento para procurar ajudar as pessoas, né? Perfeito. De alguma forma, através da reflexão. Nosso propósito não é ensinar ninguém, mas provocar uma reflexão nesses nossos cases aqui. Né? Beleza. Carola, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Perfeito. Eu queria que você deixasse uma mensagem e os seus contatos. Ok. Então eu acho que até o título aqui do meu capítulo é Jornada de Mestre e Discípulo. Então eu entendo que nós devemos ter sempre humildade. Eu acho que por onde eu passei, as pessoas que eram mais humildes, humilde no sentido de se abrir mais para aprender, para ouvir, saber ouvir, né? Eu acho que aí está a grande sabedoria, né? Então nessa jornada de mestre e discípulo, vamos procurar entender a importância de sermos discípulos, né? No momento adequado, a gente ser receptivo para entendermos, para ouvirmos as pessoas, né? Todas as pessoas têm uma sabedoria muito grande. Cabe a nós entendermos e aceitarmos isso. Né? Okay. Então, muito obrigado aí pela participação. Eu tenho um site que é o kairalatreinamento.com.br. Perfeito. Okay? Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez. Prazer estar muito obrigado. Prazer é meu. Internautas, com os agradecimentos então a esse grande consultor e grande amigo Zé Antônio Kairala, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.